Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentindo os guardiões no nosso lar, fazendo toda a proteção. Com suas tochas, com suas espirais. E nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando essa corrente de luz, que possamos nesta tarde expandir os nossos sentimentos no nosso coração e a nossa expansão, para que assim possamos buscar uma tarde de aprendizado com harmonia, com amor, com fraternidade e com muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em a maioridade consiste na formação de relações humanitárias. E eu vou continuar lendo porque eu anotei esse parágrafo aí. Bom, Aplainar o trajeto do cérebro até o coração para que a informação espírita, armazenada como oculta, cultura. como cultura, desculpa, isso aí, como cultura, transforme em criatividade, bem-estar e alegria, pisos emocionais dos relacionamentos sadios. Então, o que está falando aqui é o seguinte: tirar o espiritismo da cabeça. Ele tem que migrar para o coração. Só aí ele vai realmente criar bons relacionamentos. E aí não estamos falando de casa espírita, estamos falando de qualquer lugar, né? Só se porque a hora que a gente consegue tudo isso que a gente vem estudando aí nesses últimos tempos, a gente conseguir trazer para o coração, os nossos relacionamentos vão ser diferentes. Então, por exemplo, no relacionamento onde você tem dificuldade com uma pessoa, se você trabalhar a aceitação, essa dificuldade vai melhorar bastante. Não é verdade? Se você Verdade. vai trabalhar o amor, você consegue conviver com qualquer pessoa na sua vida. Se você trabalha as suas energias e sabe aplicar orar e vigiar, você pode assistir a televisão, o programa que você quiser. Você só vai conseguir sintonizar aquilo que tem bom na notícia. Então, tudo aquilo que a gente vem falando que incomoda muitas vezes a gente no nosso dia a dia, é aquilo que a gente precisa trabalhar com todos os ensinamentos que a gente está buscando. E aí sim nós vamos trabalhar essa cultura espírita, transformar ela de conhecimento em sabedoria. Porque a gente vai estar aplicando essa cultura, esse conhecimento para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio bem-estar, né? Alguém já fez o treinamento? Algum de nós temos diferenças com pessoas? Não, não, a gente não tem diferença nenhuma. Já fez o teste? Na hora que você está tendo convivência com essa pessoa, você emanar luz, serenidade, equilíbrio, Amor. amor para essa pessoa? Não. Eu já fiz isso. Vai melhorando. E como que fica, Vera? Como que você se sente? Ai, melhorou bem. Nossa, o mundo vira. Isso mesmo. Impressionante. Porque você vibra, você emana. O que a pessoa vai fazer com isso, ó, já é um problema dela, expectativa dela. Mas você cuida do seu eu. Você cria uma atmosfera diferente Diferente. com o relacionamento, né? E a pessoa sente isso. E ela não vai ser agressiva com você, porque ela está recebendo amor, então ela não vai ter esse nível de Ela não vai se agressividade. sentir atacada, Ela né? não vai se sentir atacada. Agora, quando você entra na mesma vibração, aí. Diga, Solange. Então, eu vou pegar o que o Sérgio falou, na parte da aceitação, porque eu não cheguei a fazer essa vibração assim, mas eu mudei a minha maneira de pensar em relação ao outro. Enquanto eu estava trabalhando na minha revolta em relação à pessoa, eu estava mais em sofrimento comigo mesma, me angustiando, me ficando mais nervosa, mais agitada. A partir do momento que eu aceitei
aquela coisa, né? Você aceitar aquilo que você não pode modificar, porque o outro é o outro. Quem tem que se modificar sou eu. Então, a partir do momento que eu aceitei, as coisas ficaram mais leves, entendeu? Ficaram mais fáceis de levar na minha vida, entendeu? E é isso. E é bem isso que você falou, né? Elas ficaram mais fáceis. Não é que ficaram solucionadas, né? Porque a gente não é santo, certo? Mas ficaram Ficaram mais mais santos. fáceis. Eu Não concordo com a mudaram. Solange. Mas aí que tá. Eu Qual é o concordo com nível a Solange. vibratório? Mas de vez em quando a gente tem uma recaidinha. Mas então, por quê? Porque tá na cabeça e não tá no coração. Não se Não. tornou a essência. E quando você começa a fazer o exercício de você vibrar, você está transformando a sua essência. Aonde que se transforma essa essência? No No seu, Fica no sentido. coração, né? no seu inconsciente. Porque o seu inconsciente é que tem uma restrição com aquela pessoa. Aí, a hora que Entendi. começa a fazer vibração positiva, o seu inconsciente começa a aprender que para aquela pessoa você precisa vibrar amor. Seu inconsciente, quando a gente fala, é o que nós somos em essência, né? Então, ele começa a ser treinado a ter vibração de amor por aquela pessoa, não mais a de animosidade. E aos poucos isso vai mudando. Porque quando a gente continua na vibração de animosidade, é onde que a gente fala, a gente une a energia, a gente alimenta a psicosfera do planeta, que já tem sido de animosidade, e a gente se alimenta desses irmãos que vibram nessa intensidade. Então a gente tem a nossa e a gente vai ganhando potências, a gente vai potencializando toda essa negatividade. Por isso que muitas vezes fica terrível. A pessoa nem abriu a boca, você já está cravando na pessoa. Olhar. Vocês entenderam o que a Valéria quis dizer? A gente alimenta a psicosfera da animosidade que existe no planeta atualmente, a gente sabe, mas essa psicosfera alimenta a animosidade que tem dentro da gente, porque nós estamos sintonizados a ela. E aí a coisa vai começando a ficar insustentável. O que a gente precisa fazer é Quebrar. E a gente cortar, né? quebra com essa vibração. Com a vibração do amor. Aí você fala, você é santa. Não, gente. Se a gente for parar para pensar, primeiro a gente está trabalhando para a gente. E a gente vai ser benéfico para o outro. Mas primeiro a gente está se curando. Entendeu? E aí não existe o fator da santidade, mas existe o fator do autoconhecimento. Se eu sei que a negatividade me abala primeiramente a mim, é a minha escolha. Se eu quero continuar me alimentando no negativo ou se eu quero dar um passo para minha transformação. Mesmo que eu caia de vez em quando. No dia que eu cair, eu mesmo me envolvo em luz e vamos embora. Bora que o dia continua. Lembrando que Levantar e cair, né? a gente já falou, eu não lembro se foi no acolhimento de amor ou se foi nos nossos estudos, né? O ideal é a gente não ter mais animosidade com ninguém. Mas a gente consegue realizar o possível. E a gente deve ficar feliz pelo aquilo que a gente realiza. Porque ideal só quando a gente se transformar em ser puro, né? Até lá a gente vai estar tropeçando, caindo, levantando, limpando os machucados e continuando andando, né? Bora lá? Bora lá. Você continua, né? Alguém? O próximo parágrafo alguém anotou? Não. Eu anotei. Eu também. Mas você. Quem? Então vai lá, Então, pode falar. alguém pode ler? Eu agradeço. Então, tais relações humanizadoras farão sentir a necessidade da reinvenção de nossas práticas doutrinárias, métodos mais adequados às necessidades morais dos conjuntos. Assim, vamos pensar o Espiritismo a partir de nós, contextualizar, distanciando do dogmatismo, que é a atitude de adotar crenças definitivas e indiscutíveis acerca do que seja doutrina, oriundas na interpretação pessoal ou passada por outras pessoas. Mas, assim, esse trecho tem um contexto com o restante da leitura, não é? Uhum. Agora, assim, como é
que a gente vai reinventar as práticas doutrinárias? Como que a gente pode entender isso? Eu acredito na interpretação que a gente dá. As práticas doutrinárias, aquilo que Kardec trouxe, a gente não tem o que discutir, mas a gente pode interpretá-las, né? Em nenhum momento, aqui, a gente não vai falar sobre os médiuns, como ele descobriu, mas a gente vai interpretar no nosso tempo. No nosso tempo, ali se tinha o quê? Muitas regras. Aonde? Eu estou falando na doutrina espírita, né? Na base. A gente não vai reinventar isso. Isso não é errado. Mas para o nosso tempo, a gente, no meu modo de ver, a gente precisa interpretá-la e colocá-la no sentido de como a gente entende. Se a gente está na era do sentimento, a regra engessa. A regra traz a dificuldade. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu posso ser, no meu ponto de vista, eu posso interpretar e tentar trazer esse sentimento para minha convivência. O sentimento vai me fazer eu ter mais flexibilidade, né? Quando a gente fala de Kardec lá atrás, ele trouxe a doutrina. Ele não falou de sentimento. No Evangelho fala bastante de sentimento, né? É que todo mundo se fixa mais nas regras. No que o livro dos espíritos, nas perguntas e respostas. Mais na filosofia. Né? É. Agora, eu tive, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando. Você teve um insight. O que está escrito aqui é uma coisa muito legal, tá? Mas não é uma coisa para ser aplicada pelos dirigentes das casas espíritas. É também por eles. Porque não adianta nada. Porque dá uma olhada aqui, ó. Distanciando do dogmatismo, que é a atitude de adotar crenças definitivas. Kardec, quando escreveu, trouxe, né, os livros para a gente, ele falou assim, olha, a doutrina espírita, ela é uma doutrina de caráter evolucionista. O que significa que ela está sempre em evolução. Só que o pessoal todo esqueceu a dessa parte. Não veio. Ficou naquela parte. Muita gente está ali só nos livros de Kardec. Ali não tem coisa errada. Tudo que está escrito ali está certo. Mas, hoje em dia, é mais do que técnica. Nós estamos evoluindo para sair somente da técnica e passar pela transformação. Aí onde que você fala, né? Naquela época a gente tinha médiuns. Não? Termine então, por favor. O que eu quero dizer é o seguinte, se o grupo todo não evoluir junto, o que vai acontecer? Você tentar melhorar essas crenças, essas regras, vai tornar-se um caos. Por quê? Porque mudar, porque eu acho que tem que ser diferente, não vai trazer evolução. Vai trazer uma forma diferente de fazer a mesma coisa. E muitas vezes não é produtiva. Então, o que precisa é o grupo todo evoluir no estudo, no entendimento e no conhecimento, para que as regras sejam aperfeiçoadas e não simplesmente transformadas. Tá bom, então vamos fazer, em vez de começar pela elevação, a gente começa pelas vibrações, depois faz a elevação. Eu acho que é melhor assim. Aí sai aquela confusão dizendo, não, mas não, sabe? Precisa compreender por que se faz as coisas para poder propor uma coisa melhor. Né? Não é simplesmente, eu li lá no livro lá que agora a gente tem que fazer as regras, a gente não precisa seguir mais. Não, não é isso. É transformá-las para melhor, baseada no conhecimento e não no achismo. E aí, onde que eu falo? Na época de Kardec, o que a gente tinha? A gente tinha médiuns de efeitos físicos, onde era necessário tudo aquilo para chamar atenção. Médiuns inconscientes. Médiuns inconscientes. A mediunidade foi evoluindo. A mediunidade evoluiu. O ser trouxe uma evolução. Mas ele não evoluiu moralmente, primeiramente. Então essa evolução ficou meia capenga.
E esses efeitos físicos, eles foram se transformando. Por quê? Porque não há mais necessidade. Aquilo que tinha que ser chamado a atenção foi. Aquilo que tinha que transformar foi. Agora chegou a era do quê? Você precisa se conhecer. Você precisa crescer, evoluir. A sua maioridade chegou. Então o passo é seu. Não é fazendo efeitos físicos. Você entende? Não é espetáculo Não é mais. mais Não espetáculo. é mais espetáculo. Não Você precisa mais entendeu? disso. Não. Você pode entender que. Ah, e aí os centros que fazem cura? Não, isso daí continua. Não é um efeito físico? É, não deixa de ser. Mas é a manipulação da energia, porque todos nós somos energia. Mas Mas todos os centros fazem curas. Todos os centros fazem curas. Só que as curas são feitas por médiuns curadores, né? Que aí todo mundo vê as coisas acontecendo, e tem outros que a cura é feita pelos vários médiuns que doam as suas energias para que a cura aconteça. Não é isso? Então, as casas espíritas, que são bem intencionadas, é claro, elas realizam curas. uma pergunta que eu quero fazer. Nós trabalhamos no Hospital Santa Cruz. Pingo de Luz, a egrégora dele é dentro do Hospital Santa Cruz. Fazemos cura ou não? Fazemos. Acreditamos nisso? Acredito. Viamente. Sim. Viamente. Então, buscar uma outra egrégora é porque a gente não acredita. Não. Seria, né? E aí? Quando eu falo buscar uma outra egrégora, não é trabalhar em uma outra egrégora, tá, gente? Não é isso. Eu tô falando assim, eu tenho um problema, né? E eu vou buscar uma outra egrégora para me fazer tratamento numa outra egrégora, Outra casa. numa outra casa. Certo. Aí, Aí você fala assim, você só fala isso? Não, eu falava isso quando eu também trabalhava na casa de pedra. Porque na casa de pedra, a gente também estava linkado a um hospital. E eu falo a mesma coisa. Valéria, acho que a gente fez cada cura, né? casa espírita trabalha com um hospital espiritual, é isso? A casa espírita é um hospital. Ele é um pronto-socorro. Ali Tá. existe uma egrégora de cura. Então, mas que nem aqui Todas a gente sempre fala do Hospital Santa Cruz, do Hospital do Amor, certo? Aí essas outras casas, é isso que eu estou falando, tem um hospital com um nome específico ou trabalham para os mesmos? Não, cada um. Pode ser, por exemplo, nós temos aí pelo menos 3 entidades que a gente conhece, que é todas ligadas ao Hospital Santa Cruz. Você entendeu? Entendi. Mas todo pronto-socorro, todo centro espírita é um pronto-socorro e todo mundo está linkado. Então, aquela egrégora ali faz. Agora, né? Agora é onde que a gente fala desses efeitos físicos. Tem gente que precisa ver, crer e tá ali naquele negócio. Então, o problema não é da casa. Tem que estar presente, precisa deitar na maca, o médium precisa entrar de branco, com todo aquele parâmetro. Aí a pessoa acredita que alguma coisa vai acontecer com ela. E aí, gente, não é uma crítica, tá? Quem tá do lado, tá nos escutando no YouTube, não é uma crítica. Cada um tem a sua crença, cada um tem o direito de acreditar naquilo que bem entende. Tá? Mas quem trabalhou comigo na Casa de Pedra sempre me ouviu isso. Se você duvida da espiritualidade que está aqui com você, então eu não tenho mais o que falar. Entendeu? Por quê? Em qualquer pronto-socorro existem as mesmas egrégoras. Então, se ele precisar, existe uma equipe de médicos ali acontecendo. Então, tem em qualquer pronto-socorro, qualquer centro espírita. Olha, chegou ao cúmulo de a gente estar tratando uma pessoa lá no centro, e aí a gente viu aquela pessoa passando por uma cirurgia espiritual no trabalho que a gente estava fazendo, tá? Ela estava sendo operada naquele momento. E aí ela procurou uma outra casa, porque ela não estava bem, né?
e foi e fez a cirurgia espiritual na outra casa. Em qual casa que ela fez a cirurgia espiritual? Foi na primeira ou na segunda? Foi na Primeira. nossa. Já estava Isso. fazendo. E aí, aí depois veio falando assim, não, porque a casa lá é muito boa, porque eu fui lá e eu fui operada. Então, esse tipo de coisa acontece em qualquer lugar. Gente, não é questão, sim, não é questão de a gente sentir desprestigiado ou não. É questão de a gente ter a crença. A nossa crença diz o quê? Que o que a gente faz aqui é bom, funciona ou não. Se é, vamos continuar aqui, certo? Agora, o que a gente tem visto muitas vezes, pessoas pedindo assistência para nós, e aí o plano espiritual fala assim para a gente, olha, essa pessoa nós vamos manter ela só com vibrações, porque ela já está em mais outras 3 casas fazendo o tratamento espiritual. Meu E a Deus. E a gente não vai assim, não vai bater, porque um agrega, outro desagrega, e assim, então... Olha, A pessoa vai ficar na mesma sempre. Ela não vai melhorar, ela vai ficar sempre na mesma. ela pode até melhorar, mas ela vai voltar a ficar ruim. Por quê? Vai. Porque a transformação que ela precisa, ela não está fazendo. E assim, Não gente, está fazendo. Só contar uma história aqui. Uma vez, nós fomos dar uma assistência de emergência para uma pessoa aqui no Pingo de Luz, e o Sete Flechas falou assim, olha, nós estamos só ali observando, porque tem muitas equipes trabalhando com essa pessoa. Nossa. Então imagina, a gente movimenta médiums, movimenta o plano espiritual para tratar uma pessoa que já está sendo tratada, né? Então o que a gente precisa fazer é claro que em determinados momentos dos nossos desafios, tem pessoas que entram em desespero e procuram tudo, absolutamente tudo para sair do problema, né? Só que o que nós estamos fazendo aqui, que a gente tem estudado, já demonstra que a cura vem de nós. O plano espiritual, a cura vem do próprio assistido. O plano espiritual, os médios, o que nós fazemos é dar suporte para aquela pessoa, para que ela possa sair do buraco. Mas a cura começa dentro da pessoa. Então, o que a gente precisa saber, precisa ter é fé naquilo que a gente está fazendo, né? E aí o que a gente vê, né? Muitas vezes muitas pessoas, muitos assistidos enxergam a gente como mágicos, né? Com a varinha de condão, que vai mexer a varinha no alto e a cura vai aparecer. E é tanto assim que a gente fala assim, olha, uma das coisas importantes para a assistência espiritual é participar do acolhimento de amor. Nós temos 16 assistidos. Bem, uma pequena parte só está participando do acolhimento de amor. Então, e a gente vai deixar de fazer assistência por causa disso? É claro que não. É claro que não. Mas nós vamos dar remédio para dor de cabeça enquanto o problema é no fígado. E aí você entendeu? Não é o problema da casa. A casa, ela está ali. Os espíritos estão ali. O problema está, qual é o teu nível de abertura? O nível de fé. De fé. O que você quer abdicar para se cuidar? Porque renúncia existe em todos os lugares. A vida é uma renúncia, né? Se a gente vai conviver num relacionamento, a gente às vezes tem que renunciar a algumas coisas que a gente tem para juntar com o do outro e a gente fazer um bem bolado para dar certo. É uma renúncia, não deixa de ser. Equilíbrio para a relação, né? Eu estou falando, não estou dizendo para você renunciar a si próprio, mas algumas coisas você vai ter que fazer. Numa convivência com amigos, às vezes acontece a mesma coisa. E na hora de se tratar, o que você vai renunciar? Aí não tem como vai renunciar a si mesmo. Não tem como. Então, mas às vezes você não renuncia a si mesmo, mas você não vai renunciar ao seu futebol, você não vai renunciar ao cinema, algumas coisas, renunciar a sua convivência, você não vai renunciar a fazer evangelho no lar. Eu não vou fazer evangelho no lar. Eu não vou. O grupo não está lá? Não são espíritas?
não mexem com isso? Porque a gente escuta isso. Vocês não mexem com isso? Mexe. Vocês não estão. Vocês mexem com isso, vocês mexem com os espíritos. Vocês vão lá e fazem. Essa é a varinha, entendeu? E se você acha que a pessoa gente que não receber escuta tem que isso, fazer então, se você acha que a gente não escuta isso, Silvia, o que mais a gente escuta? Calma aí, o que vocês podem fazer? Aí você fala assim, e o que você está fazendo? Não, estou esperando você fazer. Essa é a resposta que a gente espera, que a gente escuta muito. A gente está esperando o quê? E aí, essa renúncia? Eu quero o quê? Eu estou sentada. A pessoa Eu não se quero o quê? ajuda. A pessoa não se ajuda, não dá o passo, não sai da mesmice dela, né? Quer continuar com tudo o que ela faz, sem modificar nada e ter a bênção, né? Ela quer Agora receber imagina a participar. dificuldade que tinha quando a gente trabalhava com apometria, que era de sexta-feira, e falava para a pessoa, olha, durante a apometria, Você tem que ficar você tem que ficar escutando a meditação, né? Que a gente passava a meditação. E a pessoa tinha que renunciar ao happy hour. E a gente Eu escutava isso. A gente escutava isso, tá? Eu não. Eu não. Vocês se virem. E aí a gente lá trabalhando espiritualmente a pessoa, Vocês e a se... pessoa lá nos E a iriguidum, pessoa no né? maior carnaval, no maior frevo. E aí, assim, né? Como a gente é metido nessas coisas dos espíritos, né? Como eles falam, né? Como a gente é metido Eu nessas mexo com coisas dos isso. espíritos, Você está mexendo a com gente, isso? né? Os espíritos falavam assim: o que você quer que a gente faça? É. Se ele tá lá metido, tá lá na bebida, tá lá no não sei o quê, o que você quer que eu faça? Essa é uma coisa que eu falo, é uma crença que, assim, a gente ri para não chorar, porque é triste. É triste pela triste. responsabilidade que a gente tem, Sim. né? E às vezes é muito isso que o trabalhador não... O trabalhador também dá risada, mas ele não entende que essa é a transformação e a renúncia. Aí a gente bate lá no doutrinário e aí você fala assim, meu, se você entendeu... Aí você fala assim, você tá lá cutucando a parte doutrinária. Não, aquilo dali, se não tiver no coração, não adianta estar na mente. Eu tenho essa opinião, tá, gente? Desculpa falar, mas eu tenho. Por quê? Porque na mente, na hora que dá o zirigundum, tu deixa. Tu vai pro happy hour. Não adianta nada, né? Você vai fazer, entendeu? E os espíritos ficam. Então, quando a gente assimila... Tá desperdiçando o tempo, né? Porque tem outra pessoa que está interessada em participar ativamente ali, que não pode fazer o tratamento, porque aquela vaga já está ocupada por aquele que está lá no happy hour, né? Pois é. E aí o que acontece? Aí o dirigente vai lá e fala assim, olha, você está faltando muito e tal, você vai ser afastado do trabalho. Quem que é o problemático? O dirigente. Dirigente cruel. Não O você dirigente que faltou. cruel. Cruel. O dirigente quer me tirar. É isso aí. É isso que a gente escuta, entendeu? É. A gente escuta muita coisa dentro da doutrina que você fala assim, meu, o que você faz? Mas olha, gente, por que a gente está contando tudo isso daqui, né? Nós não estamos aqui para criticar ninguém nem nada, mas é para que a gente possa estar de olhos abertos, porque o parágrafo aqui está falando o seguinte, que a gente tem que sair do dogmatismo e passar para a convivência amorosa. Certo. Só que quando tem-se objetivos diferentes, o dogmatismo vai existir. Vai ter aquela regra que vai ser imposta. E isso não pode acontecer num lugar onde você busca trazer uma comunhão de sentimentos para todos crescerem. Precisa ter uma sintonia das coisas. E não existe sintonia quando um quer uma coisa e outro quer outra coisa completamente diferente. Aí não tem sintonia, existe distonia. E nesse momento, as frequências vibratórias elas não convergem para o ponto de auxílio ao próximo. Converge ao ponto de cada um tentar obter o melhor para si. Né? Então, a gente precisa transformar isso. O que está dizendo o texto aqui para nós é: vamos transformar isso. Vamos ser amorosos.
vamos abrir os nossos sentimentos uns para os outros, desde que haja confiança entre as pessoas. Por quê? Né? Porque se não houver isso, a gente tem uma cisão. Havendo uma cisão, os dois lados perdem. Perde aquele que está, vamos dizer, no suposto comando, e perde aquele que também, sabe, vai começar a se sentir pressionado. A perda de todos os lados. E acho que a maior perda que há, a do trabalho. A daquele assistido que não vai receber tudo aquilo que precisa e merece. Né? Então, assim, não é tão simples. Não, eu vejo que assim, não é simples para quem está numa suposta liderança, mas também quem não está e não convive, não consegue integrar. Eu acho que a dificuldade é dos dois. E aí, assim, qual é a solução? A gente se encaixar que nem quebra-cabeça. Eu acredito muito no respeito, na fraternidade e na honestidade. Eu acho que onde que existe isso, a gente consegue fazer um alicerce e a gente iniciar com boas expectativas, né? E aí essa amorosidade vai vindo com o convívio. Mas quando não, ao invés de encaixar que nem quebra-cabeça, começa no crique, 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 aí foi embora. Aí foi embora a doutrina, foi embora o ego, foi embora tudo. E tudo perdido. Tudo foi. E voltaremos nesta encarnação, em outras encarnações, até a gente se resolver. E não adianta vai voltar. Neste ou noutro planeta. Neste. Não tem como fugir. Bom, Como que é, Silviane? Não tem como fugir do que você tem Não, é aprendizado, né? nós paramos em a doutrina contextualizada ganha vida e fervor.